Olá, amigos estudantes do ensino médio que estão procurando uma profissão, fazer um curso superior para conseguir uma profissão que lhe dê um rendimento digno. O Enem é uma prova usada para avaliar o desempenho de estudantes que já passaram pelo ensino médio e é o principal método de seleção para as universidades em todo o Brasil. O exame é composto por 4 provas objetivas, com 45 questões cada e uma redação. As provas são estruturadas em 4 matrizes de referência, uma para cada área de conhecimento, com a redação revelada apenas no dia da prova. Com isso, com o intuito de ajudar os alunos, eu estou começando uma série de exercícios de química orgânica que caíram em provas do Enem. A resolução dos exercícios e então para facilitar a vida dos alunos. Vamos à primeira questão. De modo geral, a palavra aromático invoca associações agradáveis, como cheiro de café fresco ou de um pão doce de canela. Associações similares ocorriam no passado da história da química orgânica, quando os compostos ditos aromáticos apresentavam um odor agradável e foram isolados de óleos naturais. À medida que as estruturas desses compostos eram elucidadas, foi-se descobrindo que vários deles continham uma unidade estrutural específica. Os compostos aromáticos que continham essa unidade estrutural tornaram-se parte de uma grande família, muito mais com base em suas estruturas eletrônicas do que nos seus cheiros, como as substâncias a seguir encontradas em óleos vegetais. Aí são dadas várias substâncias com as mesmas características e a pergunta é quais seriam o grupo que diferenciavam essas substâncias aromáticas. A resposta é a resposta C, que são os grupos aromáticos, grupo benzênico, anel benzênico, que é a característica estrutural da família de compostos aromáticos. E a presença é a presença de um anel benzênico, conforme podemos observar em todas as estruturas aqui. Sempre tem um anel benzênico. Um aqui, nesse composto, um nesse, um nesse, um nesse, um nesse aqui e um nesse aqui. Todos os compostos são compostos aromáticos. A outra questão, durante o ano de 2020, impulsionado pela necessidade de respostas rápidas e eficientes para desinfectar ambientes de possíveis contaminações com SARS-CoV-2, causador da Covid-19, diversas alternativas foram buscadas para os procedimentos de descontaminação de materiais e ambientes. Entre elas o uso de ozônio em meio aquoso como agente sanitizante para pulverização em humanos e equipamentos de proteção em câmeras ou túneis, higienização de automóveis e de ambientes fechados e descontaminação de trajes. No entanto, pouca atenção foi dada à toxicidade do ozônio, à formação de subprodutos ao nível de concentração segura e as precauções necessárias.
Então a pergunta é: o grande risco envolvido no emprego indiscriminado dessa substância deve-se à sua ação química como alternativas: A. Catalisador, B. Oxidante, C. Redutor, D. Ácido ou E. Base. O ozônio é uma forma alotrópica do oxigênio. Sua fórmula é O3. É uma fórmula bem estável, que tem um oxigênio a mais, né, do que a gente está acostumado, que é o O2, o oxigênio atmosférico. Mas ele se decompõe rapidamente, né, em O2, eliminando um composto muito ativo, muito oxidante, que é o oxigênio atômico. O ozônio existe na natureza nas camadas mais altas da atmosfera e se forma quando dá aquele relâmpago. Aí há a formação do ozônio, porque o oxigênio no O2 é transformado em O3. Então a alternativa correta é a B, porque o ozônio é um composto bastante oxidante. Como bastante é oxidante, pode alterar qualquer coisa que esteja em contato, né? Vamos passar então para a terceira questão. Em uma aula prática de bioquímica para medir a atividade catalítica da enzima catalase, foram realizados 6 ensaios, independentes das mesmas condições, variando-se apenas a temperatura. A catalase decompõe, que é uma enzima, decompõe o peróxido de hidrogênio, H2O2, produzindo água e oxigênio. Os resultados dos ensaios estão apresentados no quadro. Os diferentes resultados do ensaio justificam pelo... Aí tem as opções: variação do pH do meio, aumento da energia de ativação, consumo da enzima durante o ensaio, diminuição da concentração do substrato ou modificação da estrutura tridimensional da enzima. Como foi salientado, a catalase é uma enzima, portanto uma proteína. E como tal, ela está sujeita a condições de temperatura, pressão, né, pH do meio. Então, conforme vai variando a temperatura, a catalase, que é uma enzima, vai perdendo o seu poder. O que faz uma enzima? A enzima é um catalisador. Ela acelera o processo, qualquer que seja, mas não entra no meio da reação. Ela sai ilesa, limpa e solta ao final da reação, para ser utilizada novamente. Agora, quando você aumenta a temperatura, o que acontece? Ela perde a sua estrutura original. Aí se diz que a enzima sofre um processo de desnaturação proteica. E que é o que nós estamos observando aqui. Com essa estrutura enovelada aqui da enzima, né, ela se transforma nessa mais linear aqui, porque ela perde a sua estrutura original por ação da temperatura. Então, qual seria a resposta certa? Modificação da estrutura tridimensional da enzima. Por isso que se observa que os valores vão decrescendo, né? A quarta questão: a simples atitude de não jogar direto no lixo ou no ralo da pia o óleo de cozinha usado pode contribuir para a redução da poluição ambiental. Mas o que fazer com óleo vegetal que não será mais usado? Não existe um modelo ideal de descarte, mas uma alternativa simples tem sido reaproveitá-lo para fazer sabão. Para isso são necessários, além do próprio óleo, água e soda cáustica. A pergunta: com base
Nisso, a reação química que permite o reaproveitamento do óleo vegetal é denominada de, aí tem as opções: redução, epoxidação, substituição, esterificação ou saponificação. No caso, quando você vai fazer o sabão, você parte de um triglicerídeo com soda cáustica para formar um éster, que é o próprio sabão, um sal de um éster, que é o sabão. Então, nesse caso, a reação de síntese do sabão a partir do óleo de cozinha é uma reação de saponificação, onde nós temos uma reação de éster com essa fonte produzindo sal orgânico e álcool. No caso do óleo, temos um triéster, triglicerídeo, reagindo com uma base forte, produzindo sabão, que é um sal orgânico, e o glicídio, que é um triacilglicerídeo. No caso, a resposta certa é saponificação. A outra questão: os pesticidas organoclorados foram amplamente empregados na agricultura. Contudo, em razão de suas elevadas toxicidade e persistência no meio ambiente, eles foram banidos. Considere a aplicação de 500 gramas de um pesticida organoclorado em uma cultura e que, em certas condições, o tempo de meia-vida do pesticida no solo seja de 5 anos. A massa do pesticida no decorrer de 35 anos será mais próxima de... Então a gente tem que fazer algumas continhas, né? As opções são 3,9 gramas, 31,2, 62,5, 125 gramas ou 250 gramas. Calculando pela meia-vida, a gente vai chegar a um valor que corresponde a 3,9 gramas, que é o item A. Você vai dividindo por 2 esse valor de 500 gramas a cada 5 anos, divide por 2, aí dá 250 gramas. Daqui mais 5 anos, 250 gramas, divide por 2, vai dar 125 e assim por diante, até chegar ao valor final, que é de 3,9 gramas. Então a resposta certa é o item A, 3,9 gramas. Então, amigos, espero que tenham gostado. Não esqueça de dar o seu like, compartilhar e se inscrever no canal. Estaremos sempre fornecendo esse tipo de exercícios resolvidos para que você possa estudar e ter um bom proveito na sua próxima prova do Enem. Espero que você seja feliz, que tenha muita sorte, muita felicidade e que seja agraciado, então, com o ingresso de uma universidade, no curso que você prefere. Aproveitando o ensejo, abaixo do vídeo aqui são sugeridos links com cursos que você poderá fazer em sua casa mesmo, usando o seu computador, e que poderá render uma graninha extra aí, utilizando os ensinamentos desse curso. Muito obrigado pela atenção, então, e até uma próxima.